Olá, pontualmente, 12:30, começa agora o Meio-Dia Catarina. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde dessa quinta-feira, dia 21 de setembro. Aqui você tem espaço garantido para dar a sua opinião, falar sobre os problemas do seu bairro, inclusive com críticas, né? Como fazer isso é muito fácil, viu? Basta acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, em @Meio-Dia Catarina. Também a nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina. E além disso, o nosso WhatsApp 489-9608-7554. Muito bem, olha só. Atenção você que pretende abrir o seu próprio negócio. A CDL de Florianópolis e o Sebrae de Santa Catarina abriram nessa quarta-feira o Centro de Atendimento Sebrae ao Empreendedor, o CASE. A unidade fica no Mercado Público de Florianópolis. E vem mais por aí, hein? Já no próximo dia 27 de setembro será inaugurada a segunda unidade na regional da CDL, no bairro dos Ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o presidente da CDL Florianópolis, Lidomar Bison. Presidente, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. E falar sobre empreendedorismo é uma coisa que sempre me dá muita satisfação, porque é através dos empresários e através dos empreendedores que a gente faz girar toda uma economia, é o início de toda a cadeia produtiva, né? E ser empreendedor no Brasil requer muita coragem. É uma atividade, para quem é empreendedor, uma atividade, uma atitude, para quem está cercado aí de uma aura de motivação, de uma aura de competência. Ser empreendedor realmente requer bastante coragem, bastante determinação, porque no Brasil nós temos um clima um tanto adverso para esse cenário. Mas a CDL de Florianópolis, em parceria com o Sebrae, instalou no mercado público o CASE, que é esse Centro de Atendimento ao Empreendedor, que serve não só para a abertura, mas para a própria manutenção do negócio, para tirar dúvidas, informações contábeis, fiscais, como vencer a burocracia e se dedicar ao seu negócio. Certo. Então esse centro ele presta uma informação profissional, direta e gratuita aos empresários num ponto no centro da cidade e também a partir da semana que vem nos Ingleses, num ponto de fácil acesso, né, e bastante qualificado. E a gente apoia o empreendedorismo porque entende que o empreendedorismo está assentado na legalidade. E quem está assentado na legalidade tem possibilidade de crescer indefinidamente. Agora, presidente, daqui a pouco a gente vai falar de um evento que vai acontecer hoje, já no Centro-Sul, Inovação, mas ainda antes sobre o caso. Quando a gente fala assim, empresários, né, que vão receber esse atendimento, entra qualquer tipo de empresário, porque as pessoas às vezes fazem alguma distinção. Empresário é aquele que usa terno e gravata e tal, de carrinho de cachorro-quente. Com certeza. Como eu vinha falando assim, a legalidade é a base de todo o crescimento da sociedade. Ao passo que a ilegalidade, ela também fomenta a criminalidade. Então a gente tenta trazer as pessoas para a legalidade, para fazer com que o negócio cresça. Não precisa ser associado à CDL, não precisa ser atendido já pelo Sebrae. Qualquer empreendedor pode visitar o CASE, pode tirar suas dúvidas, pode obter auxílio. Então, essa é a perspectiva. E nesse momento de crise, a gente tem observado muito através de índices econômicos que o empreendedorismo, obviamente, ele aumentou, porque as pessoas ficaram desempregadas e aquelas que tiveram algum planejamento de uso do FGTS, algumas investiram para abrir o próprio negócio. Se acontecer, por exemplo, com alguém um momento como esse, agora não tem dinheiro, por exemplo, de FGTS para investir, é bom consultar o CASE, CDL, Sebrae e tudo mais, né, presidente? Nada melhor do que uma orientação para crescer de forma consistente, para não se arriscar de forma demasiada. Inclusive orientações sobre financiamentos que a própria prefeitura vem dando aí com subsídio de juros, né, com juros zero, para empreendedores que queiram começar na cidade de forma legalizada, estão disponíveis. Presidente, vamos falar sobre o Inovação, um grande evento que acontece, como a gente vê aqui. Um dos palestrantes é o Bernardinho, se não o mais requisitado palestrante hoje no país, principalmente depois que deixou o comando da Seleção Brasileira de Vôlei, o mais requisitado. O que vai ser esse evento e a quem ele é destinado, presidente? Bom, um grande evento, talvez o maior evento de varejo já realizado em Florianópolis, dedicado aos empreendedores. Um evento em que a CDL tem a parceria também do Sebrae, do Banco do Brasil, da Unisul, enfim, diversos parceiros estão apoiando um evento de 10 horas de duração, uma imersão em pensamento, em novidades, em desafios
para os próximos anos no varejo, um evento que vai ter 15 palestrantes diferentes. A gente vai falar de contabilidade, vai falar de marketing, vai falar de RH, de leis trabalhistas. O Marcos Gouveia, que é a principal pessoa no país que entende de varejo, para dar um cenário do que acontece nos próximos anos, num mundo que vem mudando de forma exponencial, de forma muito rápida. Entender como é que vai ser o cenário de empregos, qual vai ser o cenário de oportunidades. A gente tem como parceiro também a ACAT, que é a Associação de Tecnologia, que vai estar presente com algumas palestras, falando como a tecnologia está transformando as nossas vidas e como vai transformar de forma mais acelerada daqui para frente. Fechando o evento com o Bernardinho, que é a cereja do bolo, o grande palestrante, o grande técnico, campeão mundial, campeão olímpico, campeão mundial por diversas vezes, também um jogador de vôlei, uma inspiração que não vale a pena perder, uma palestra motivacional para fechar com chave de ouro. Ainda existe a possibilidade de quem não comprou o seu ingresso ir lá e participar? Sim, a Blue Ticket está comercializando os convites, né? Ainda tem convites para através do site, então, né? Através do site, pode participar, sim. Presidente, então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por ter vindo conversar conosco. Eu sei que hoje sua agenda está bem corrida, principalmente porque daqui a pouquinho tem que estar no Centro-Sul já. Isso mesmo. E parabéns a todos, obrigado pelo convite e boa primavera, flores para todos nós. É isso aí. Começando hoje. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Obrigado. E o governador do estado, Raimundo Colombo, recebeu em São Paulo o Prêmio Destaque de Competitividade 2017. O estado ficou em segundo lugar, atrás apenas de São Paulo. Nossa equipe acompanhou a solenidade, que ainda apontou a segurança pública de Santa Catarina como a melhor do país. O auditório da B3, antiga BMF em São Paulo, ficou lotado com representantes dos estados melhores colocados no ranking de competitividade 2017, medido pelo CLP, o Centro de Liderança Pública, um grupo seleto formado por especialistas mais renomados de todo o país. A pesquisa ela tem uma característica mais abrangente. Ela olha o quanto o Estado consegue ter sustentabilidade financeira, mas também reverter essa sustentabilidade financeira para serviços públicos e um ambiente econômico, um ambiente social sustentável. Então, hoje nós temos um pilar dedicado à sustentabilidade social, que retrata o quanto o Estado consegue gerar qualidade de vida para a população e também um ambiente sustentável em relação à entrega de serviços finalísticos no Estado. A disputa entre os estados garante investimentos para a população, porque para estar no ranking é preciso se destacar em 66 indicadores. A lista é grande e Santa Catarina conseguiu mais uma vez ótimos resultados. Com base nos dados de 2016, o estado ficou na segunda colocação, passando o Paraná, que em 2015 ocupava o segundo lugar. Isso mostra o desenvolvimento do nosso estado, o trabalho da nossa gente, é de certa forma um reconhecimento à luta de todos os catarinenses. Nós estamos muito felizes com esse resultado e comemorando, porque numa crise tão grande, com tantas dificuldades, né, é forte, é um momento assim de alegria ver a nossa superação, a superação dos catarinenses, buscando o desenvolvimento, melhorando a qualidade de vida. E é uma instituição com toda a credibilidade, são instituições que são técnicas, é um levantamento técnico que dá muita credibilidade a esse resultado. Parabéns aí a todos os catarinenses. Santa Catarina foi o grande destaque desse ano porque apresentou melhora em quase todos os indicadores. Na segurança pública subiu da 4ª para a 1ª colocação. Em infraestrutura, de 4º para 3º lugar. Solidez fiscal, de 10º para 7º lugar. Capital humano, de 6º para o 3º lugar. Em sustentabilidade social, manteve o 1º lugar. E em educação, também continuou na 3ª posição. A média do estado ficou em 77,2. Já o estado de São Paulo ficou em 1º lugar com a média de 87,8. Soma de muitas ações que devem acontecer de forma simultânea. Então, o desenvolvimento ele tem que vir acompanhado de bem-estar, quer dizer, segurança pública, desenvolvimento de educação, de saúde, de infraestrutura. E isso é o que está acontecendo. O conjunto de todas essas ações produziram um resultado muito favorável para o nosso estado. E nós estamos aqui comemorando. E a Polícia Militar de Santa Catarina cancelou um concurso por recomendação do Ministério Público. A razão são as suspeitas de divulgação extraoficial de informações sobre as provas. A PM afirmou que recebeu a comunicação sobre as denúncias e que vai investigar o caso. Enquanto isso, o concurso para o preenchimento de 70 vagas está suspenso por tempo indeterminado. E o ex-deputado Nelson Machado, o Duduco, foi condenado a 31 anos de prisão
por abuso sexual de crianças e adolescentes e também maus tratos. As denúncias contra ele foram feitas em 2013, a partir de relatos de vários menores. Duduco pode recorrer o processo em liberdade. Muito bom, vamos aproveitar para abrir espaço, pessoal que interage conosco via o WhatsApp. O pessoal já está mandando os seus recados no 48996087554. A Silvana Roberto, lá de Caçador, está dizendo assim, ó, boa tarde, hein? E a chuva? Aqui em Caçador tá feia a situação. Os meteorologistas têm falado sobre essa questão da baixa quantidade de chuvas, a baixa intensidade de chuvas em Santa Catarina, e quando chove ainda não é o suficiente, né? Muitos rios, inclusive, já estão abaixo do normal. Marcos do Bela Vista 2 falando assim, boa tarde, pessoal do Meio Dia Catarina, vergonheira que esses taxistas fazem com os motoristas de aplicativos. Fazendo isso, eles simplesmente perdem ainda mais passageiros. Certamente o nosso Marcos do Bela Vista 2 de São José falando sobre aquele episódio, não sei se você acompanhou lá, a briga, na verdade não era de aplicativo, ali era motorista executivo, né? Táxi executivo com um táxi normal, né? Pessoal, os taxistas, baixaria, né? Nossa Senhora, não é necessário. Quando parte para a violência, perde toda a razão. Independente, eu nem sei qual é o lado ali, se foi um começou, de que começou aqui no centro, aí depois o outro foi para lá e tal, e desse rebuliço todo. Enfim. O pessoal também já vai falar com a gente sobre o futebol. Daqui a pouco a gente abre espaço, a gente vai para uma rápida parada e aí você observa imagens das pontes Pedro do Campos e Colombo Salles, imagens absolutamente tranquilas. E veja a seguir, hein? Chapecoense é eliminada da Copa Sul-Americana e dá adeus ao sonho do bicampeonato. E a eliminação veio com uma goleada lá no Rio de Janeiro. E ainda hoje, você está preparado para lidar com o mal de Alzheimer? Tem também informações sobre como você pode prevenir essa doença. Saiba mais em instantes. Agora, 12h43, a gente volta já. Meio-dia e 45 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Vamos falar de futebol agora, porque nós tivemos Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira, também teve Libertadores da América. O Fernandão tá aqui no estúdio feliz da vida com o Grêmio, né? Passou para a próxima fase, é o único brasileiro, não o Fernando, o Grêmio. É o único brasileiro que nos representa na próxima fase da Libertadores, o Grêmio Porto Alegrense. Mas vamos falar de Sul-Americano, dá espaço para os catarinenses. A Chape foi eliminada, jogo da volta 4-0 para o Flamengo. Lembrando que a ida havia sido 0-0 lá na Arena Condá. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogo lá na Ilha do Urubu? Mais de 10 mil torcedores foram assistir ao jogo decisivo lá na Ilha do Urubu. O Flamengo dominou praticamente todo o jogo e foi premiado logo aos 6 minutos com esse gol de Cuellar. A Chape protestou, pedindo impedimento, mas veja, o Groli desviou de cabeça. Outro lance polêmico foi esse aí, ó, o Jandrei tocou com a mão fora da área, mas não foi expulso. E não demorou para a lei do ex mais uma vez funcionar. William Arão fez o 2-0. A Chape até chegava, mas sem pontaria. Veio o segundo tempo e o rubro-negro seguiu impiedoso. Juan fez o terceiro. E o prego no caixão veio depois desse belo passe para Lucas Paquetá. Golaço e fim de jogo. Flamengo 4, Chapecoense eliminada da Copa Sul-Americana 0. Já já a gente volta a falar de futebol, porque antes eu tenho um assunto muito sério para falar com você. É sobre disfunção erétil e ejaculação precoce. Você sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para a sua satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, que sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que para esses problemas tem tratamento médico. As clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento da disfunção erétil e da ejaculação precoce. Sem tratamentos cirúrgicos, viu? E melhor, há uma clínica do Boston Medical Group na nossa região. Todos os tratamentos são personalizados, ou seja, específicos para cada caso.
Ligue agora no 0800 729 1111 e tome uma atitude que valoriza a sua vida. Porque afinal, sexo é vida. Marque uma consulta em 0800 729 1111. Muito bem, aqui sentado confortavelmente. Agora vamos abrir espaço novamente para o WhatsApp pessoal que interage conosco. O Divo, ele é de Barreiros e está perguntando se a Chapecoense viria contratar um outro treinador ou deixar o Emerson Cris. Difícil essa pergunta de responder, mas eu diria o seguinte: talvez não seja o momento para gastar mais, né, Mu? O Emerson Cris conseguiu um bom resultado, né? Exatamente, venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio pelo placar de 1-0. Então, nesse sentido, dá pra gente ter uma noção de quem conhece do riscado. Há uma segurada. O Flamengo é um grande time e Copa Sul-Americana não é prioridade. Pensar no brasileiro, exatamente. A eliminação, lembrava hoje o Fernando da manhã, né, Fernando? A questão que até beneficia a Chapecoense no sentido de focar no brasileiro, né? Boa tarde, manda um abraço pra minha família, parabéns pelo seu trabalho. É o Pedro e a Lia, a esposa. Então, Pedro e Lia, obrigado aí pela sua participação. Hoje, o Ney de Palhoça, inclusive o Ney, por favor, analise mais vezes, mande mais recados. Ele está dizendo assim, olha só. Ó, hoje, o teu blazer, no caso meu, tá? Ele é o nosso consultor de moda. Começou a mandar mensagem faz um tempo. Aí a Elisena me falou assim: Gustavo, eu não te mandei porque eu ficava com receio de tu ficar chateado. Que chateado? Deixa o povo falar. Olha lá. Já basta o meu aqui no estúdio, né? Se ele soubesse que eu estou aqui do mundo. O teu blazer tá parecendo uma noite estrelada. Parabéns pelo programa. Tem que aumentar o horário. O Ney de Palhoça. Tá bom, Ney. Ontem ele falou que a minha calça parecia que tinha sido embalada a vácuo. Pois é, não foi a vácuo. Mas tá bom. Ney, por favor, você faça essa análise. Outro dia também, ele disse que o lenço não estava conversando com o blazer. Entendeu? Pelo amor de Deus, dá razão pro Ney também. Olha só, na reta final da disputa pela prefeitura de St. John, no Canadá, vê essa aí, ó. Um candidato se destaca. Finn, um cachorro de 5 anos. Olha só, em vídeo de campanha em rede social, ele chama atenção para problemas da cidade, como buracos em postos, e também houve problemas de famílias. Apesar de demonstrar disposição para colocar as patas no trabalho, a candidatura obviamente é uma brincadeira. O responsável é o tutor de Finn, Glenn Hanneman. Ou seja, apesar de concorrente forte popular, o nome do cachorro da raça boiadeiro australiano não estará nas urnas já no próximo dia 26, quando acontecem as eleições municipais lá no Canadá. Então tá aí a opção, né? Fica a ideia. Agora também assim, aqui no Brasil não é muito diferente, hein? O que tem de burro, jegue, jumento aí, né? É bastante. Veja a seguir, o mal de Alzheimer atinge cerca de 35 milhões de pessoas no mundo. A maioria com mais de 65 anos. Um diagnóstico cruel que tira a memória e a autonomia de pessoas até então bastante ativas. Também vamos falar sobre a doença que afastou Lady Gaga dos palcos, a fibromialgia. 12h52 e a gente volta em instantes. Meio-dia 54. E o mal de Alzheimer atinge cerca de 35 milhões de pessoas no mundo. A maioria com mais de 65 anos. Um diagnóstico cruel que tira a memória e a autonomia de pessoas que até então eram ativas. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização da Doença, é preciso falar no assunto, principalmente sobre a forma de como é possível preveni-la. Dona Elzir tem 67 anos. Com o passar do tempo, o Alzheimer se tornou uma preocupação. E a gente, quando vai ficando de idade, assim, os filhos já tem que seguir a vida deles, né? E quem tem Alzheimer não pode mais ficar sozinho em casa, assim, né? Então, preocupa bastante. A preocupação é compreensível, já que a doença é neurodegenerativa, ou seja, atinge e destrói de maneira progressiva e irreversível os neurônios. O mal de Alzheimer tira a autonomia de pessoas que foram ativas a vida inteira. Quem tem a doença passa a depender dos familiares e, com o tempo, já não os reconhece. Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas no mundo têm o diagnóstico. Os tratamentos avançaram, mas a doença não tem cura. A doença de Alzheimer se caracteriza especialmente
por alterações da memória, mas também vão ocorrer alterações da cognição. A cognição é como se fosse a inteligência humana, ou seja, funções como cálculo, a capacidade de se manter atento, a capacidade de se fazer raciocínios mais complexos. São 3 níveis da doença. Na fase inicial, quando os sintomas não são aparentes, a pessoa precisa de ajuda para tarefas complexas, como cuidar das finanças. Já na fase intermediária, precisa de auxílio para tarefas corriqueiras, como se vestir. E no estágio avançado, não executa tarefas básicas sozinha. Por isso a importância do tratamento, porque o tratamento, apesar dele não reverter a doença e não curar a doença, ele desacelera a doença, torna o paciente menos dependente e com isso faz com que o familiar ou o cuidador ele tenha mais horas livres para ele. E nessa hora, o preparo emocional e o apoio da família são fundamentais. É muito triste para a família, principalmente em fases mais avançadas, porque exige cuidado, às vezes um cuidado extremo de um dos familiares ou o envolvimento de todos os familiares, levando muitas vezes uma pessoa a se dedicar somente ao familiar com Alzheimer, ou que todos acabem tendo que deixar de lado boa parte da sua capacidade de trabalho para se dedicar a um familiar com Alzheimer. Mas apesar do diagnóstico ser definitivo, a medicina acredita que hábitos saudáveis e uma rotina ativa possam ajudar na prevenção. É muito importante se manter ativo, né? Mais importante do que a atividade física é evitar ficar sedentário. Além disso, alimentação saudável, evitar o tabaco, né, o cigarro, evitar bebidas alcoólicas em excesso. Disso a dona Elzir sabe bem. Para viver com qualidade e tentar prevenir essa e outras doenças, ela cuida da alimentação e sempre está em busca de novas atividades. Caminhada, dança, né? Eu acho assim muito bom um grupo de dança que a pessoa participa, né? Fica ativa e é prazeroso, né? Também assim. Legal. E você sabe o que é fibromialgia? Pois é. Muitas pessoas sentem dores musculares e não sabem a origem. A doença é mais comum nas mulheres e exige cuidados. O cancelamento do show de Lady Gaga levou muitos fãs às lágrimas. A dor dos fãs apaixonados é compreensível. Foram meses de preparo, às vezes muito dinheiro gasto para ir ao Rock in Rio assistir a estrela, mas a dor que a Lady Gaga sente realmente dificulta que ela faça o show. Ela tem fibromialgia, uma doença que não tem cura. Ninguém sabe ao certo o que causa a fibromialgia e não há exames que identifiquem a doença. O que se sabe é que ela está diretamente ligada a fatores emocionais, traumas, depressão, perdas de um ente querido e problemas graves de saúde, como câncer, podem desencadear a doença. Normalmente a pessoa começa a sentir dores que vão mudando de lugar no corpo. Às vezes dói tudo ao mesmo tempo. Ela causa muito cansaço, problemas urinários e intestinais, além de enxaqueca. Exige uma série de exames para excluir as doenças que podem mimetizar, que podem falsear um quadro de fibromialgia, e às vezes o paciente leva anos para fazer esse diagnóstico. Um fã chegou a dizer que bastaria Lady Gaga tomar um analgésico para conseguir fazer o show, mas Márcia, que sofre com a doença, discorda. Se ela estiver no auge da crise, ela precisa de repouso, né? Sim, o tratamento medicamentoso, e é impossível, né? Porque ela vai para o palco, vai dançar, tem que interagir com o público, né? Após um período de muitas tristezas, Renata desenvolveu a fibromialgia. O lado emocional, ele afeta muito. Eu tinha terminado um namoro, minha avó faleceu e eu estava sem emprego logo depois de terminar a faculdade. Então isso agravou o meu quadro. Há 4 anos em tratamento, hoje ela já se sente muito melhor. Eu estou muito bem. Eu faço tratamento por conta das dores, eu faço atividade. Eu sou casada, eu sou feliz. Antigamente, uma dorzinha eu tinha que tomar um remédio. E eu não sou mais dependente de remédio. Bom, tem cura, basta você procurar ajuda o quanto antes, né? E o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Nós voltaremos nesta sexta-feira a partir do 12:30. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.